Buenos Aires querido. Estamos novamente na Plaza de Mayo, no hipercentro de Buenos Aires, onde está situada a Casa Rosada, sede da Presidência da República da Argentina. O principal prédio do Poder Executivo é também ponto de interesse turístico, devido não somente à sua arquitetura e às importantes obras de arte que abriga em seu interior, mas também aos seus variados salões, que o transformam em um verdadeiro museu, que é aberto para visitas guiadas gratuitas, sempre aos sábados, domingos e feriados. E agora, vamos realizar uma dessas visitas, para que, enquanto apreciamos o interior da Casa Rosada, conheçamos melhor cada um dos ambientes pelos quais estaremos caminhando, além de alguns importantes dados históricos desse prédio de destaque na capital argentina. E o nosso tour começa pela Galeria Bicentenário de Patriotas Latino-Americanos, onde encontramos quadros que retratam alguns líderes de nosso continente, que do início do século XIX até quase o final do século XX, lutaram de alguma forma pela independência dos países onde nasceram ou viveram. Duas figuras brasileiras se destacam entre as personalidades retratadas nos quadros: Tiradentes e Getúlio Vargas. Enquanto você vê mais algumas figuras de destaque do cenário de nosso continente sul-americano, fique sabendo mais dados históricos acerca da construção da Casa Rosada. A atual Casa de Governo da Argentina começou a tomar forma em 1873, quando foi ordenada a construção da Casa dos Correios. Alguns anos depois, o presidente da República da época decidiu construir o Palácio do Governo, de forma similar aos Correios, bem próximo do endereço deste último. Ambos os edifícios acabaram unidos por suas varandas no ano de 1886, onde hoje fica a entrada da Casa Rosada. Retratadas aqui duas das figuras mais importantes da história da Argentina, Juan Perón e Eva Perón, dos quais ainda falaremos daqui a pouco. Estamos agora no Salão dos Povos Originários, ou Salão Povos Indígenas. Aqui podem ser vistos utensílios e objetos usados por indígenas e antigos habitantes do país. O próximo ambiente que estamos visitando é o Salão de Pintores e Pinturas do Bicentenário Argentino, inaugurado no ano de 2011, que está decorado com quadros de alguns dos principais artistas do país. Mulheres Argentinas, no qual estamos agora, é uma homenagem às mulheres de destaque na sociedade do país, como Eva Perón e as Mães da Praça de Maio, movimento de mulheres que buscam notícias de seus filhos desaparecidos durante o regime militar na Argentina. Esta é a Galeria de Ídolos Populares,
um ambiente bastante interessante, que mostra alguns expoentes de destaque em vários setores da cultura e da sociedade do país. Alguns, aliás, que ultrapassam fronteiras e são destaque no mundo inteiro. Vamos dar uma pausa rápida em nosso tour pela Casa Rosada para mostrar algumas das figuras mais populares da Argentina, que constantemente vemos retratadas pelas ruas e ambientes que já visitamos e ainda visitaremos. O Papa Francisco é uma figura que sempre vemos em vários espaços argentinos e é atualmente referência mundial para o país, devido principalmente ao seu carisma e à sua simplicidade. No esporte, dois dos maiores destaques são, sem dúvida, Diego Maradona e Lionel Messi, ídolos do futebol, do passado e da atualidade, que constantemente vemos retratados em painéis e quadros pelo país afora. Juan Perón e principalmente Eva Perón, ou simplesmente Evita, sua esposa, são outras duas figuras sempre presentes no coração dos argentinos, esta última principalmente. Evita foi, além de primeira-dama da Argentina, atriz e líder política extremamente carismática, que passou da total obscuridade ao mais absoluto resplendor pessoal e político da vida, e em seguida a morte, em apenas 7 anos. Nesse curto período de tempo, Evita saiu do anonimato para se tornar uma das mulheres mais importantes e poderosas do mundo. Outro destaque na sociedade e cultura argentinas é a personagem Mafalda, que constantemente vemos estampada em toda a capital argentina. Mafalda foi originalmente uma criação do cartunista argentino Quino, e as histórias inventadas por ele apresentavam uma criança de 6 anos de idade preocupada com a humanidade e a paz, rebelando-se contra o mundo dos anos 60 e 70, o que fez com que alcançasse altíssima popularidade em vários países da América Latina e da Europa. E com vocês, um pouquinho da Mafalda. E continuando o nosso passeio pela Casa Rosada, estamos vendo a Praça de Maio da janela de um de seus salões. Agora já estamos em outro importante ambiente, o Salão de Cientistas Argentinos.
vocês algumas belas vistas do Pátio das Palmeiras. De maior destaque da Casa Rosada é o Salão Eva Peron. Os dois pontos principais da visita são o escritório da presidência, onde por questões de segurança não são permitidas imagens, e o Salão Branco, onde estamos agora, lugar onde são realizadas as mais importantes cerimônias presidenciais. Diante da bandeira argentina, nos despedimos de nosso passeio pela Casa Rosada.